Vamos orar. Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez, te pedindo, Senhor, que Tu fales ao nosso coração, que continues a falar ao nosso coração, como de fato Cristo mudou o nosso viver de uma vez por todas. Queremos te pedir, Senhor, que possamos meditar na Tua palavra agora, que tenhamos paz na Tua palavra agora para aprendermos dela. E assim oramos com gratidão por esse momento onde nós podemos nos debruçar na Tua palavra e que possamos levá-la para a nossa vida prática, Senhor. E que hoje possamos ser edificados com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nessas férias nós tivemos a oportunidade de ler a Bíblia em família, e é gostoso ler a Bíblia em família, ler a Bíblia com as crianças. E eu lembro da minha infância, quando nós viajávamos, especialmente quando viajávamos só nós, não íamos para casa de parentes, mas viajávamos só nós. A gente tinha aquela coisa de vamos para a praia, vamos correr, vamos fazer alguma coisa. Não, agora nós vamos ler a Bíblia. Tinha aquele momento de orar, e minha mãe geralmente puxava a leitura, ia lendo. Eu falei, pronto, acho que agora acabou o capítulo. Ela já emendava em outro. Né? E era sempre um assim, não termina aquele negócio. Mas, às vezes, as pessoas perguntam por que você memoriza versículos? Porque muitos eu já ouvi na minha infância. Cresci ouvindo. E algumas palavras eu não entendia. Eu demorei alguns anos para entender o que era concupiscência. Algumas palavras da Bíblia, assim, especialmente as versões mais antigas, né? Que nós olhávamos algumas palavras e o Nécio, né? O Nécio, para mim, podia ser o nome de um vizinho, o seu Nécio, alguma coisa assim. Mas depois, com o tempo, nós vamos aprendendo e as palavras vão fazendo sentido para nós. E aquilo que eu aprendi, nós fazemos também nas férias. E fomos lendo alguns livros da Bíblia. E é interessante ver a disputa, né? Um filho, hoje sou eu que leio. Isso é bom, né? Demorava mais, se estava sol, não lê, você que você lê mais rápido, né? Mas assim nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Tivemos a oportunidade de ler Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, e uma parte de Tito, né? Nós não terminamos de ler Tito, mas foi um momento bom. E um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto, eu gosto de muitos textos da Bíblia, e talvez você goste de alguns. Se nós começarmos a pensar aqui, qual texto da Bíblia eu mais gosto? Alguns vão falar que é o Salmo 23, outros vão falar em João 10, João 14, Romanos 8, Gênesis 1, Apocalipse 21, Apocalipse 22. Mas um dos textos mais bonitos da Bíblia é Colossenses 3. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia ali em Colossenses capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura desse texto de uma maneira um pouco diferente, de Colossenses 3. Peço para que você abra aí, porque nós vamos falar hoje, de maneira presbiteriana, brincando, 3 pontos, né? Fato, ação e recompensa. Queria falar sobre essas 3 palavrinhas. A primeira palavrinha é fato. A segunda palavra é ação. E a terceira palavra é recompensa. Fato, ação e recompensa. Quando você fala em fato, você imagina uma coisa que já aconteceu, como nós vimos na aula do Marcos hoje pela manhã. Fato é algo ocorrido. Quando nós pensamos em ação, é no momento, é hora de agir, vamos agir agora. E quando nós pensamos em recompensa, recompensa é algo que está por vir, é algo que eu almejo, é algo que eu desejo, é algo que eu quero. E nós vamos falar dessas 3 palavras, fato, ação e recompensa, em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 17, mas da seguinte maneira, vamos ler primeiramente os versículos 3 e depois o versículo 1. Primeiramente, esses 2 versículos. Colossenses 3, vamos ler o versículo 3, depois o versículo 1. Colossenses 3,3 diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à destra ou à direita de Deus. Primeira coisa, fato. Primeiro ponto, fato. Versículo 3 disse, porque morrestes. Você morreu. Você morreu. Como assim morri? Eu estou aqui vivo, estou ouvindo você falar. Eu não estou no céu. Talvez você não tenha Jesus ainda. Você pode dizer assim, mas aqui não está quente. Eu estou ouvindo você falar, está frio aqui. Então eu não morri. Verdade, você não morreu fisicamente. Mas a Bíblia diz que você já morreu. Você morreu. Como é isso, pastor? Como é que é essa história que eu já morri? Eu queria que você parasse para pensar que você está vivendo hoje o período mais breve da sua história. Você sabia disso? Esse período que você está vivo aqui agora, me ouvindo, os anos que você já viveu e os anos que você irá viver, Deus assim permita, esse período da sua vida, aqui é o período mais breve da sua história. O maior período da sua história ainda está por vir, chama-se eternidade. Você já está inserido nela. E a partir do momento que você deixar esse mundo, você estará na eternidade, que é o período maior da sua história, da sua vida. Então esse período aqui é muito curto. E esse período curto aqui de vida determinará onde você passará a sua eternidade. Então, eu imagino pessoas que juntam tantas coisas nessa vida e vão perder a eternidade. Foi isso que Jesus Cristo disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E Jesus ali está falando de valores. Que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua alma? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a minha alma? Então a Bíblia diz que você morreu, mas não é uma morte em que você perdeu, porque morrestes e a vossa vida está escondida, oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando nós pensamos na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo morrendo ali, agonizando pelos nossos pecados, e você olhando para aquela cruz e dizendo, eu entendo, eu creio que tudo aquilo que está sendo feito ali é por mim e para a salvação eterna da minha alma. A Bíblia diz que nesse momento em que você crê em Cristo na sua obra, você está ali morrendo com Ele e a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Note que quando Cristo morreu, o véu rasgou de cima a baixo. Quando que um judeu, quando que um sacerdote rasgava as suas vestes? Quando ele estava de luto. Quando ele se sentia triste, extremamente triste, por alguma perda, e essa perda geralmente era de um ente querido. E a Bíblia diz que quando Cristo morreu, o véu rasgou em duas partes, de cima a baixo. O mesmo Pai que entregou seu Filho à morte, que despejou no Filho a ira de Deus, é aquele que rasgou-se por nós. De cima a baixo, chorando a morte do seu Filho, entregue por nós naquela cruz. A Bíblia diz então que aquele que está em Cristo é nova criatura, morreu com Ele. Ou você está vivo ou você morreu. Ou você está vivo para o mundo e morto para Cristo, ou você morreu com Cristo, vive para Cristo e está sepultado para as coisas do mundo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo morreu, está morto. Morto, mas vivo para com Deus em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê que você está morto? Eu morri com Cristo. Mas a Bíblia vai dizer agora, no versículo 1, porquanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Da mesma maneira que você morreu, nós lemos lá com o irmão Dilson que você morreu e ressuscitou, como Cristo morreu e ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Se você ressuscitou, assim como Cristo ressuscitou, busque as coisas lá do alto,
As coisas daqui passam e passam muito rápido. Tudo passa e passa muito rápido. Não somos dono de nada. Absolutamente nada. Nada. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Para pensar que se Cristo morreu, eu morri com Ele. Cristo ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por mim dia e noite, como sumo sacerdote perfeito. Vamos estudar isso em Hebreus. Como aquele que intercede por mim dia e noite. Aquele que é o advogado junto ao Pai. O santo das causas impossíveis chama-se Jesus Cristo, não é aquele outro lá, pendurado nos postes por aí? Porque não há nenhuma causa que Cristo não tenha vencido na cruz como advogado. Não há nenhuma. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Busca as coisas do alto, porque se Cristo está à destra de Deus, aonde você estará? Dentro de um breve tempo. À destra do Pai, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque Ele nos assegurou isso. Isso é fato, tudo isso que nós lemos é fato. A obra sacrificial de Jesus Cristo significa que eu morri, eu ressuscitei porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou, eu morri com Ele, me identifiquei com essa morte, como vimos hoje de manhã, mas também me identifiquei com essa ressurreição. Carimbado para estar com Cristo. Esta é a grande verdade, este é o grande fato. Se você está em Cristo, você já vive este fato na sua vida. Amém. Às vezes eu falo, olha, estou sentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, vou morar com Ele. Amém. Amém, aleluia, pode dizer, não é pecado não. Amém. Aleluia, eu vou morar com Cristo. Alguns acham que só determinado grupo pode falar aleluia. Crente pode falar aleluia, que está na Bíblia. Quantas vezes tem louvai ao Senhor na Escritura? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu estarei nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Coisa boa. Agora vamos falar da ação. Isso é fato? Isso é fato na sua vida? Aconteceu para você? Você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, já não faz parte desse mundo, há de assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus? O Senhor agora te chama para agir. Como que Ele te chama para agir? Vamos ler o verso 2 agora. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Qual é a nossa tendência? Pensar nas coisas daqui de baixo. E quanto mais para baixo, mais a gente quer pensar. O ser humano é assim. Mas a Bíblia fala, pensai nas coisas lá do alto. Você quer saber o que você deve pensar, o que você não deve pensar? Nós estamos em Colossenses, né? Coloca o dedinho aí, volta uma pagininha para o livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, verso 8. Quando a Bíblia fala, pensai nas coisas lá do alto, o que ela está falando para você pensar? Finalmente, irmãos, tudo o que é, não pense no que é falso, pense naquilo que é verdadeiro. Tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que diz respeito à verdade. Tudo o que é, não é tudo aquilo que é imundo, mas é tudo aquilo que é respeitável. Que mais? Tudo o que é justo, não injusto. Quantas vezes você está pensando que eu deveria matar aquela pessoa? Ontem eu vinha de Campinas, do aeroporto, para cá, para São Paulo, e aconteceu algo interessante, né? Eu queria fazer uma ultrapassagem, eu dei o sinal para a esquerda, como eu sempre faço, eu nunca dou farol para ninguém. Viu? Não. Ser crente também é aula de ética, viu? Presta atenção. Você está na estrada, não dá farol para a pessoa. A não ser que ela venha do lado oposto, você está avisando que tem alguma encrenca do outro lado. Mas se você quiser ultrapassar, educadamente, dê a sua seta para a esquerda. É sinal que está dizendo assim. Você está dizendo assim, com licença. Se você der farol, você está falando assim, sai que eu estou embalado. Então eu dei minha seta para a esquerda, eu sempre aprendi isso. E a pessoa, educadamente, eu passei.
Aí logo veio outro mais rápido que eu, fez a mesma coisa. Eu falei, olha, que senhor educado. Aí tinha um caminhão, fui ultrapassar, o outro veio lá de baixo, dando aquele sinal. Aí dei a seta para a esquerda, estou ultrapassando o caminhão. E ele deixou alto de propósito. Aí eu encostei e passei. Qual foi a vontade? O que Satanás fala? Mete o farol atrás dele com toda a força, para que ele fique cego, não enxergue mais nada, bata no guarda-reio, ele e a família morram todos. Não é assim? Vocês estão rindo porque é verdade. A Bíblia fala tudo que é justo, tudo que é respeitável. E na hora, né? A mão volta, você fala, Jesus, obrigado, me contenha. Leva este homem em paz para o destino dele. Tudo que é puro. O homem quer pensar naquilo que é impuro. A Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é amável. Presta atenção, tudo que é de boa fama. Não de má fama, de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, ou honra existe, seja isso que ocupe o vosso. Quando a Bíblia fala, pensai nas coisas lá do alto, ela está falando disso aqui. Pense em Cristo, pense nas coisas de Cristo. Ah, mas não é a minha tendência. Às vezes eu boto a cabeça no travesseiro e começo a pensar coisas horríveis. Às vezes eu estou esperando o metrô, estou no ônibus, eu penso coisas horríveis. Ore. Se você já tem a percepção que é horrível, é porque o Espírito Santo de Deus está mostrando que de fato é. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Vamos voltar lá para Colossenses 3. Fato, a obra de Cristo na cruz. Ação, pense nas coisas do alto. Olha quantas virtudes agora. Nós vamos ler do 5 em diante. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a nossa natureza terrena? Qual é a nossa inclinação natural? A inclinação natural do homem e da mulher. Qual é? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, aprendemos isso hoje de manhã, despojai-vos. Arranque isso do seu corpo, dispa-se igualmente de tudo isso. Primeira coisa, ira. Depois, indignação, maldade, maledicência. Maledicência, principalmente aquela verbal, né? Linguagem obscena do vosso falar. Outro dia estava num grupo discutindo se tal palavra era obscena ou não. Eu falei, mas é palavrão? Ah, não, mas palavrão é quando eu falo para o outro. Eu falei, nem sempre. Uma interjeição pode ser uma linguagem obscena. A Bíblia diz para nós nos abstermos, nos despirmos da linguagem obscena do nosso falar. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente na cidade de São Paulo. Eu fui para o interior da Bahia agora, passei por 2 cidades da Bahia. Eu não escutei o tanto de palavrão que nós escutamos aqui, no sul, especialmente na cidade de São Paulo. Parece que faz parte do vocabulário, até de crentes, infelizmente. Nós precisamos orar por isso. Tivemos uma aula aqui onde o professor disse, eu tenho que orar contra isso, e é verdade, nós temos que orar contra isso. Nós estamos ensinando os nossos filhos a não dizer isso. E a Bíblia diz para nós nos despirmos da ira, de indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é de tudo e em todos. Qual ação o Senhor quer mais de nós? O homem de Deus, né, Marcão? Politicamente correto. Continua.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Se eu tenho que me despir de tudo isso, eu agora vou vestir uma vestimenta nova. A primeira, qual é? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, separado de Deus, santo, amado, de ternos afetos e misericórdia. Eu acho bonito que a palavra terno está aí. Hoje é dia de ceia, nós viemos de terno, né? Mas não está falando para você colocar o terno, mas é interessante a palavra terno está aí. Para nós revestirmos de ternos, afetos de misericórdia. Entendeu? Isso torna o crente mais elegante. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que quando você se veste de afetos de misericórdia, é como se você estivesse colocando a sua melhor roupa. E essa roupa espiritualmente se chama misericórdia. Eu preciso me revestir de afeto de misericórdia. Talvez você vai vir alguém aqui na frente e vai falar, essa pessoa não é digna de estar lá na frente, pregando, tocando, ministrando. Por que não? Se o Senhor é misericordioso, se houver arrependimento. Quantas vezes eu escuto, esse fulano não tem jeito, esse casamento não tem jeito, esse aí não tem mais jeito. Eu falo, eu não desisto. Não vou desistir, porque Cristo não desiste. Enquanto houver sopro de vida, eu estou aqui para lutar, para dizer que Cristo pode, porque Ele é o Pai de todas as misericórdias, Deus de toda consolação. Revesti-vos, pois, com ternos afetos e misericórdia. Ele manda você fazer isso. Ser longânimo, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É fácil? Não. Por isso que pastor tira férias. Tem hora que precisamos recarregar e voltar. Porque a gente tem que viver isso. Mas não. A boa notícia é que isso não é só para mim. Isso é para todos nós, para você. Você morreu. É fato. Você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Agora viva isso. Ah, mas eu não estou disposto. Mas Cristo vai colocar situações para que você viva isso. Quantas vezes você chega diante do Senhor para orar ou para confessar um pecado e você vai ali gemendo, como se estivesse levando aquele cordeiro para o altar e falando assim, Senhor, olha eu aqui de novo. Quantas vezes? Como eu fui duro hoje, como eu errei feio hoje, como eu falei aquilo que eu não devia ter falado. E aí você pensa que esse Cristo não vai perdoar, não vai ter jeito, você ora, o advogado intercede junto ao Pai, você se sente leve. Você fala, como assim? Por que isso? Quem aqui é pai sabe o que é isso. Quantas vezes o seu filho te tirou do sério, você ficou bravo com ele, você foi duro com ele, você falou, olha, você é isso, e de repente você olha para aquela criança e fala, como ele é lindo, né? Como ela é linda, né? Deixa eu dar um abraço. E você, no momento, esquece tudo aqui. Principalmente quando ele chega assim, desculpa. Às vezes está aprendendo a falar, já sai um desculpa mal falado, mas já pede. E aí você tem uma pequena ideia do que é o amor de Deus por nós, como Pai. E é isso que Ele manda você fazer. Revista-se de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Servi de suporte um para o outro. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É fácil perdoar? Não é fácil perdoar. Você quer perdoar? Muitas vezes você não quer perdoar. Mas, no mínimo, comece a orar. Eu, como pastor, às vezes me sinto descartável por muita gente. Às vezes eu vejo uma igreja descartável, onde a pessoa usa, vai embora, como se não tivesse nunca colocado o pé aqui. Isso dói, isso machuca. Nosso primeiro momento é aquela sensação de raiva. Mas precisamos orar por essas pessoas.
E a Bíblia diz exatamente isso: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como Cristo vos perdoou na cruz, ao ponto de te matar naquela cruz junto com Ele, para que você ressuscitasse e tivesse vida com Ele, perdoe também. Comece com uma oração, meu irmão, minha irmã. Ore. É um passo de fé o perdão. Não é pelo que você sente, mas é pelo que você deve fazer. Fé. O Jean hoje na aula falou a questão fé. Muito interessante. Fé. Nem sempre fé é aquilo que nós queremos fazer. Jogar a toalhinha fora. Mas pela fé, Senhor, pela Tua palavra, eu vou lançar a rede no mar. Não porque eu estou com vontade, mas é pela Tua palavra. É isso que está escrito aqui. Mas há mais ações aí. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. E ele deve fazer parte da sua vida como atitude. O que é amar, pastor? O que é amar? Amar é aquele fogo, aquele negócio que vem por dentro, que eu faço assim. Isso não é amor, não. Isso aí é paixão, paixão lasciva que nós lemos ali para cima. Ai, não consigo ficar sem, senão eu me mato. Isso não é amor. Amor é outra coisa. Quer entender o que é amor? Leia 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 mostra um amor construto, um amor de tijolinho após tijolinho, bem cimentado, só com palavras que indicam ação, atitude. Isso é amor. Como é que eu devo amar a minha esposa? Como Cristo amou a igreja. Como que ele amou a igreja? A si mesmo se entregou por ela, deu a vida por ela. Há irmãos aqui com mais de 50 anos de casado. Isso é amor, e não é um amor só de sentimento. É muitas vezes de renúncia. Vai buscar água para mim. Às 2h, tem que ter muito amor, né? É atitude. Ninguém vai buscar água, ai que felicidade, ela me pediu um copo d'água às 2h. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede também agradecidos. A paz de Cristo deve ser o quê? Árbitro. Juiz. Juiz no seu coração. O juiz vai arbitrar entre aquilo que é certo e errado, onde a lei se aplica, onde a lei não se aplica. A paz de Cristo deve ser o árbitro no meu coração. Ao ponto de eu tomar as decisões certas que agradam ao Senhor. E nós já falamos isso aqui várias vezes. O versículo 16 não está aí à toa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que eu posso deixar essa paz de Cristo em mim, aguçada como árbitro, ao ponto de eu tomar decisões certas? Leia a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando a palavra de Deus está pequena na sua vida, as decisões ficam grandes. E quando a palavra de Deus é grande na sua vida, decisões ficam pequenas. Ficam mais fáceis. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Talvez alguém diga para você, olha, você pode ser meu fiador? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Ah, eu estou com vontade de casar com aquele homem. Ele é um pão. É o pão que o diabo amassou, você só não descobriu ainda. Mas é o pão. Eu quero casar com aquele pão, ele é lindo. Ele parece um cupido, um deus grego. A hora que você descobre quem é o fulano é muito tarde. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Entende? Pastor, está difícil, eu tenho 15 anos, minha namorada tem 14. A gente não está conseguindo segurar. A Bíblia fala sobre isso? Fala! Como a Laura disse hoje de manhã, tudo tem tempo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. As suas decisões serão muito mais sábias. Que mais? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. O que falta muito nas vezes na igreja,
E aguardem, nós faremos isso aqui, hoje comecei já a dar uns lampejos, é uma coisa chamada instrução mútua. Instrução mútua. Nós precisamos instruir uns aos outros mutuamente. Por que você vai visitar? Por que você será visitado? Para instrução mútua, para edificação mútua, para nós buscarmos na palavra de Deus sabedoria. E quando você for visitar alguém, leva a sua Bíblia e fala assim, ó, eu vim aqui jantar hoje, viu? Você não preparou nada? Tudo bem, vamos rachar uma pizza. Abre a Bíblia e fala, olha, eu quero ler esse texto para edificação da família. Leia, ore. E quando você for visitado, espera a pessoa. Se ela não lê, você fala, e aí? Você está indo embora já e nem leu a Bíblia ainda. Me edifica a minha casa, viu? É isso. Instruí-vos mutuamente em toda a sabedoria. E sabedoria tem nome, é Jesus. 1 Coríntios 1:30. Depois, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. O ministério de louvor da igreja não podia estar em melhores mãos. Em primeiro lugar, de Jesus, a gente sabe. Né? Mas uma pessoa cuidadosamente preparada pelo Senhor para saber como é que está a tua vida com Jesus. Ó, volta, vamos tocar com a gente. Está bem com Cristo? Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar. A música, ela não é o mais importante. O importante é a sua vida com Cristo. O importante é o que nós estamos cantando. É olharmos a letra de que nós estamos cantando. E nós vemos o coral seguindo a mesma linha de preocupação em adorar o Senhor, não só com qualidade, mas com cuidado daquilo que agrada ao Senhor. Louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e com gratidão em vossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo isso que eu estou passando. E, como eu estou falando em ação, é o segundo ponto, o terceiro é rapidinho. Tudo que fizerdes, tudo que você for fazer, toda e qualquer ação, que vai do versículo 5 até o versículo 16, tudo que você for fazer, seja em palavra, seja no dizer, seja em ação, que é o nosso segundo tópico, seja no agir, fazei-o em nome do Senhor Jesus, através de Jesus, dando por Jesus graças a Deus Pai. Dando por Ele graças a Deus Pai. Muitas vezes nós pensamos que louvor e adoração é só quando o conjunto está lá na frente, ou o coral está lá na frente, ou quando eu pego um hino e vou cantar. Quando você contempla a natureza, quando você está em família, quando você está entre os irmãos, quando você está no piquenique lá no Júnior e na Mari, quando você está no recanto, onde quer que seja, dirigindo, você pode estar adorando, fazendo aquilo para a glória de Deus. Você sabia disso? Trabalhando para a glória de Deus. Cada um aqui no trabalho tem um ministério. Senhor, eu trabalho aqui porque aqui eu adoro o Teu nome com as minhas ações. Já parou para pensar nisso? A gente parece que adora a Deus só quando entra no avião. Principalmente na hora da turbulência, né? Ontem eu estava ali em cima de Belo Horizonte, deu para ver no mapa lá. Falei, pronto, entrei numa estrada de terra em 11 mil metros de altura, né? Aí você começa a orar. Senhor, me proteja dessa turbulência. Vai que é um míssil, né? Mas a Bíblia diz para nós adorarmos o tempo todo. Em todo o tempo, diz o salmista, eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor todo o tempo. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus e através de Jesus, dando por Ele, Cristo Jesus, graças a Deus Pai. Amém? Terceiro ponto. Conquista ou recompensa. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Versículo 4. Deixei para o fim de propósito. Vamos ler todo junto a recompensa? Vamos lá?
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Semana passada o Marcos pregou aqui que um dia Cristo virá buscar a sua igreja, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Está escrito lá. Seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas olha o que diz aí o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar para quê? Para o mundo. Todo olho verá. Todo olho verá. Por que não existe hoje no céu ninguém com corpo, a não ser o Senhor Jesus? Porque é necessário que Ele, como sumo sacerdote, se apresente ali, apresentando o seu sangue de uma vez por todas. Ele é o primeiro, Ele é as primícias dos que dormem. Por isso que haverá ressurreição dos justos, por isso que nós seremos transformados todos num abrir e fechar de olhos. E Cristo irá se manifestar ao mundo. E quem o mundo verá juntamente com Ele? Então descerá do céu aquele que está escrito, na coxa está escrito, não é tatuagem não, hein? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo olho verá. E Ele mesmo pisará o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E quem virá juntamente com Ele? Todos os seus santos. Amém. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também, ou nós, seremos manifestados com Ele em glória para o mundo. Esse é o Senhor e aqueles são os santos do Senhor. Recompensa. Cristo já te vê assim, qualificado para recompensa. E Paulo orava, Senhor, depois de eu ter alcançado muitos, não seja eu mesmo desqualificado para a recompensa. Eu quero estar digno quando o Senhor se manifestar ao mundo. Eu e Ion quero estar digno quando o Senhor se manifestar ao mundo. Em glória. Em glória. Recompensa. Fato, Cristo morreu, ressuscitou, você morreu com Ele, você ressuscitou com Ele. Ação. Quantas prescrições o Senhor dá aqui para nós vivermos? Ah, mas eu não consigo. Como é que eu posso ter aquelas características que vimos hoje pela manhã e vimos agora? Senhor, eu não consigo. Como nós lemos lá em Romanos 6 com o Dilson. Meu corpo está aqui, eu ofereço a Ti, eu quero viver isso. Submissão. Para que quando Ele se manifestar, eu seja manifestado com Ele em glória. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor com alegria, sabendo que Cristo venceu. Amém?